Because when I have the ball, I have the chance to score a goal. And when I have the ball, the opponent has the chance to score a goal. And that's why I want the ball as much as possible. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Playing football, it's like an orchestra, but it's a silent song. I like heavy metal more. Como faço em todos os clubes onde tenho passado, os jogadores do Benfica para o ano vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro se calhar é pouco. Olá pessoal, bem-vindos a Scout Talks, entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Boa tarde, bem-vindos ao Scout Talks da ProScout. Esta conversa com um grande treinador brasileiro, Jair Ventura, e vou já apresentar o convidado, que também passará depois no nosso podcast, no Patreon do Sporting 160. Portanto, aqui o objetivo é realmente falar de futebol, com quem sabe, com um grande treinador brasileiro, um jovem treinador brasileiro. Jair, desde já, obrigado por teres aceitado este convite. Eu que agradeço pelo convite, sempre um prazer falar de futebol. Vamos lá, vamos falar da nossa paixão. Vamos falar da nossa paixão, é isso mesmo. Em primeiro lugar, perguntar como é que está o teu pai. As pessoas não sabem, mas eu vou contar. O pai do Jair Ventura, neste caso, foi um grande jogador. Não sei se queres apresentá-lo. Foi o Jairzinho, o único jogador da história do futebol que marcou em todos os jogos numa competição, no Campeonato do Mundo, portanto na Copa, como vocês dizem aí, marcou em todos os jogos. Como é que está o teu pai? Bem, graças a Deus, recuperado. Passamos por momentos difíceis, né, com a internação dele. Ele não chegou a ser entubado, mas ele ficou com a ajuda de oxigênio. Mas graças a Deus aí está recuperado. Hoje toma um remédio controlado, mas passa bem. Graças a Deus, está recuperado, 100%. Ainda bem, e um abraço de Portugal para ele, um grande jogador da seleção brasileira, e portanto ficamos contentes que esteja a recuperar e bem. Jair, eu vou começar logo com uma pergunta. As pessoas não sabem, eu vou contar a tua história, obviamente, e vamos falar aqui das tuas passagens pelo Botafogo, pelo Corinthians, o que quiseres falar um bocadinho sobre estas passagens. És um jovem realmente treinador, e para as pessoas perceberem já bem a tua filosofia, como é que tu gostas que as tuas equipas joguem? Olha, eu costumo muito dizer da expectativa versus realidade, né? Hoje a gente fala muito do jogo ofensivo, do futebol propositivo, né? Eu acho que eu, filho de quem sou, né? Da escola que nós somos, né? Do futebol arte, que é o futebol brasileiro. Só que eu sou um treinador extremamente mutável, João. Por que eu falo isso? Porque não adianta eu vir aqui você falar que faço isso, faço aquilo, e primeiro sem nunca ter feito, né? Porque é muito fácil eu ter falado que faço isso e você falar, pô, Jair, mas aonde você aplicou isso? Então a gente tem a expectativa versus realidade. Vamos falar uma realidade. Por exemplo, eu cheguei no esporte o ano passado para livrar o esporte do rebaixamento. Quando eu assumi, o esporte estava na zona do rebaixamento. E eu no meu primeiro mês eu tive 9 jogos em um mês. Aqui é o calendário futebol brasileiro um pouco difícil, diferente daí. Muito apertado. Como, sim, aí eu te pergunto, João, como você joga a cada 3 dias, você vai implementar um modelo de jogo? Se eu falasse que o que eu implementei é mentira. Você tem que regenerar os seus jogadores, a gente fala, eu uso uma analogia aqui, que é trocar o pneu com o carro andando, e você tem que dar resultado. Porque eu poderia tentar implementar esse jogo que eu gosto, que todo futebol gosta, né? Desse jogo bonito, vistoso, de marcação alta, de sair curto, enfim, que todos nós gostamos. Sendo que eu como treinador, eu não me ponho na frente de um clube, sabe? Eu não acho legal eu botar o meu modelo, a minha ideia de jogo na frente de um clube. Porque se eu uso o clube de trampolim para mostrar o meu modelo e não dou resultado e não alcanço os objetivos do clube, eu acho isso uma covardia. Então, quando o clube me liga e diz que está no desespero, que precisa sair da zona do rebaixamento, eu tenho que dar um resultado imediato para ele, como a gente fez no esporte. Claro. Entende? E aí você faz uma coisa mais simples, uma coisa para obter resultado, e fico muito feliz que a gente conseguiu livrar ali do esporte com 3 rodadas de antecedência por
Por um ponto a gente não foi para a Sul-Americana. Aí agora eu vou para o Santos, quando o Santos paga minha multa e eu saio do Botafogo. Eu tenho um elenco com características mais leves. Eu tenho uma pré-temporada, aí sim eu posso implementar. Aí é outra realidade. Né? Deixa-me fazer-te então uma questão, Jair. Uma questão que é interessante, até para os adeptos, não é? Para quem está de fora. Os treinadores normalmente têm um esquema tático preferido. Tu és da opinião que o treinador deve ser fiel ao seu esquema, portanto, imagina que tu gostas do 4-4-3, do 4-3-3 ou do 4-4-2, ou és daqueles técnicos que mudam consoante o plantel que tem? Exatamente. Eu posso me definir como um treinador extremamente mutável. Né? Todos esses meus trabalhos, eu tenho mais de 200 jogos hoje como treinador profissional. Eu nunca tive só um sistema em um único clube que eu passei. Por quê, João? O que eu acredito? Eu gosto do 4-2-3-1, supondo, tá? Mas, na verdade, eu gosto do 4-3-3. Mas se eu não tenho 2 atacantes de velocidade pelo lado, eu vou ter que mudar o sistema. Se eu estou com 2 camisas 9 em um bom momento, eu vou jogar no 4-4-2 com 2 camisas 9. Se eu tenho 2 meias, eu vou jogar no 4-4-2 com 2 meias. Agora, se eu tenho 2 pontas que estão muito bem, eu vou jogar no 4-3-3 ou no 4-2-3-1 para potencializar o momento desses meus jogadores. Então, por muitas vezes, você vai ver a equipe que eu treino jogando em sistemas diferentes, um 3-5-2, né? Se eu tiver com 3 zagueiros para dar mais liberdade para os meus alas, né? Exatamente. Então, assim, vai muito de acordo com o meu elenco. Eu sou extremamente mutável. Aí você pode me perguntar, pô, Jair, mas se você muda muito o sistema, você não confunde a cabeça dos jogadores? Não, porque sistemas são apenas números, né? Porque o jogo não é não sei como fala em Portugal, totó, que eles são fixos na mesa. Toda hora eles estão mudando. Então, assim, tem o que fazer com a bola, sem a bola, em todas as fases do jogo, nas organizações, nas transições. Aí sim, na bola parada, a gente sabe o que fazer. Mas isso difere dos números que você começa no jogo. Então, a ideia, o modelo de jogo já está implementado. Agora, os números é apenas uma plataforma inicial que tem na partida de futebol. É isso que eu acredito. Muito bem, e leva-me aqui a 2 questões. Esta conversa fica interessante à medida que tu vais falando, que é o seguinte, Jair. Falaste aqui de um sistema que agora está muito em voga, não é? A defesa só com os 3 centrais está muito em voga na Europa. A Itália joga-se praticamente só, as equipas estão jogando sempre em 3-4-3, 3-5-2. Em Portugal também já existe isso. O Sporting foi campeão ano passado, a jogar em 3-4-3. Este ano o Benfica também joga com o mesmo sistema. Como é que tu vês este sistema? Como é que tu vês esta modernização, esta moda no futebol em que agora jogam realmente com os 3 centrais, para depois dar, obviamente, largura com os alas, dar maior profundidade. E como é que tu vês isso no Brasil? Já existem treinadores a jogarem com esse sistema? Já está a mudar um bocadinho? E qual é a tua opinião sobre esse sistema? Já. Eu joguei no Sport, eu fiz um 3-4-3, fiz agora na Chapecoense, meu último clube, e eu gosto bastante. Eu acho que é uma tendência, sabe, João? Quando a Espanha ganhou a Copa em 2010 no 4-2-3-1, o mundo todo praticamente jogava no 4-2-3-1. Aí depois a gente veio num 4-3-3, né? Que são os 3 médios, como vocês falam aí, que ficou uma tendência também, que é um esquema muito bacana. E agora, aqui no Brasil, no início, teve uma certa restrição, porque quando a gente falava em Brasil de 3-5-2 ou 3-4-3, pô, é muito defensivo, você tem 3 zagueiros. Mas é ao contrário. Se você marca com 3 em vez de 4, que é o 4-4-2, você está com mais homens no setor ofensivo. Você está atacando com 7 praticamente. Né? E você ganha amplitude. É muito difícil para uma equipe estar marcando essa amplitude, porque é o cobertor curto que a gente fala. Quando você sai para pegar os alas que estão, você pode fazer essa amplitude com seus alas, ou com seus médios, ou com seus externos. Né? Isso indifere, isso vai muito pela característica dos seus jogadores. Quando você sai para marcar essa amplitude, você tem dificuldade por dentro, entendeu? Então, exatamente. Assim, é muito difícil de marcar. Eu vi o jogo do Benfica contra o Barcelona, vi que eles estão jogando dessa maneira. Aqui também está uma tendência muito forte, aqui no Brasil, sabe? Então, assim, acho que é um sistema que veio, é aquilo que eu falei, acho que todos os sistemas são mutáveis, mas é um sistema muito bacana, por isso, principalmente.
né? Você ganha mais jogadores no campo ofensivo e você dá muita dificuldade de marcação para o seu Até para adversário. pressionar o adversário alto, né? Temos mais homens na frente, Mais homens. exatamente, Sim, sim. pressionamos mais. E aqui em termos de treino, tu falaste e bem que és um treinador muito mutável, e portanto existem vários esquemas, mas o que interessa são as dinâmicas e os treinos em termos de organização, transição. Tu fazes treinos muito sectoriais, ou seja, imagina num dia ou numa manhã um treino sobre mais a transição defensiva e com a aplicabilidade a momentos reais do jogo. Sim, sim, total, né? E treinos curtos, intensos. Eu gosto muito da periodização tática, sabe? Que é de vocês, assim, mas eu não sou, assim, eu não sou rígido a tudo, sabe, João? Sim. Eu acredito um pouco no treino analítico, eu acredito um pouco, não total, mas eu acredito um pouco sim ainda no treino analítico. Acho que tem coisas que a gente consegue fazer, você consegue potencializar, você consegue dar mais repetições, né, para os jogadores, com um pouco do treino analítico também, mas com certeza a gente tem que trabalhar todas as fases do jogo, né? Sempre me perguntam, qual é a fase do jogo mais importante? São todas, porque o futebol é muito detalhe. E se você trabalhar muito uma fase e você deixar de trabalhar as demais, você vai acabar sempre estoura no elo fraco, que eu falo, sabe? Naquela que você está menos treinado. Então, eu dou importância para todas as fases. A organização ofensiva, defensiva, a transição defensiva e ofensiva, né? E lógico, a bola parada, que também que é muito importante. Claro. Sem dúvida, a bola parada, hoje em dia, decide os jogos, não é? Aquele detalhe que às vezes um jogo equilibrado decide o jogo. É verdade. Tu foste eleito, em 2016, o treinador jovem do ano pela CBF. Sentiste mais pressão a partir daí, por esse prémio? Achas que deu-te mais pressão ou mais responsabilidade? Porque às vezes, quando se ganha os prémios, normalmente os treinadores podem pensar que já atingiram certo nível, mas tu tens muita tendência, e estive a ver, a estudar obviamente o teu perfil, tens muita tendência a estudar cada vez mais e a fazer cada vez mais cursos e a atualizar-te. O que é interessante e, portanto, o que é que mudou com esse prémio? Cara, João, que pergunta bacana. Eu vou te falar que eu estou aí desde 2016 que eu fui efetivado, mas o meu primeiro jogo foi em 2010. Mas vamos falar de 2016, foi o ano que eu ganhei o prêmio. De 2016 para cá, nunca ninguém me fez essa pergunta, cara. Que pergunta bacana, parabéns. Lógico que eu fiquei. É muita pressão, porque é o que eu falo, né? Muitas pessoas me perguntam. Esse prêmio, João, que a CBF me deu, foi o primeiro prêmio de toda a história do futebol brasileiro. Nunca tinham dado um prêmio de treinador revelação. Tanto o tamanho do trabalho que foi feito no Botafogo em 2016, sabe? Porque a gente conseguiu um feito inédito. Foi a primeira equipe que entrou na zona do rebaixamento, mas no retorno, ou seja, a gente em 19 jogos, a gente conseguiu sair do Z4 para ir para a Libertadores. Ele conseguiu terminar em quinto. Então, assim, foi um feito inédito. O que rendeu esse prêmio da CBF, o Cuca foi o campeão pelo Palmeiras esse ano, ganhou o melhor treinador, e a CBF deve ter pensado, poxa, o Jair não pode ficar sem um prêmio, vamos dar um prêmio para ele de revelação. E aconteceu isso que você falou. E depois desse ano, eu faço mais um ano que foi melhor do que o 16, foi 2017, onde eu vou até uma semifinal de Copa do Brasil, que a gente sabe do Flamengo. É verdade, com o Corinthians, não é? Com o Corinthians. Não, isso aí com o Botafogo. Ainda com o Botafogo, ok. Ainda Botafogo. A gente foi até uma semifinal com o Flamengo, que eu perco, 17, o Corinthians foi 18 que a gente ganha. Aí eu saio para o Flamengo na semifinal e depois a gente sai nas quartas de final da Libertadores para o Grêmio, que foi o campeão daquele ano. E aí no final desse ano, 2017, eu vou para o Santos. Aí que eu quero chegar na sua pergunta. Quando eu chego no Santos, o que todo mundo espera? Pô, ele vai fazer esses feitos inéditos que ele fez no Botafogo também. Só que é difícil você repetir grandes feitos todos os anos, né? Claro. É muito difícil você... Por exemplo, a gente está falando do Jorge Jesus, que fez um trabalho espetacular. Quando ele chegou no Benfica o primeiro ano, todo mundo o que falou? Pô, ele vai ganhar tudo, porque ele ganhou tudo no Flamengo. E ele deixa de ser um treinador ruim porque ele não ganhou tudo no primeiro ano dele da volta no Benfica? Não. Você está entendendo? Só que a pressão, para você, como você bem falou, eu deixei uma exigência muito alta pelo trabalho que foi fantástico. Acho que resume essa palavra, o trabalho que foi. Só que você não vai fazer grandes trabalhos fantásticos todos os anos, mas você não deixa de ser um grande jogador, né? Por exemplo, meu pai jogou 3 Copas do Mundo, 66, 70 e 74. Ele só fez gol
em todos os jogos em 70. Então, ele é um fracassado porque em 74 ele não fez gol em todos os jogos. Entendeu? Você escreve um livro, você não ganha o best-seller em todos os livros que você escreveu, você é um escritor ruim? Não, você só não conseguiu alcançar aquele grande sucesso, né? Grande sucesso, grandes feitos não são sempre. Claro. E aqui, e verdade seja dita, tu fizeste aqui um trabalho fantástico no Botafogo, até porque as condições do Botafogo na altura, comparado com os outros, eram bastante mais débeis em termos de qualidade, obviamente, do plantel. Mas depois tens aqui uma passagem pelo Corinthians, que eu queria falar disso, que tem uma torcida enorme, toda a gente sabe, em Portugal, e tu foste o treinador mais novo a assumir a liderança do Corinthians, certo? Isso. Foi outro grande feito na minha carreira, né? Exato. Eu tenho amigos que estão se aposentando e não tiveram essa oportunidade de trabalhar no Corinthians, né? É diferente demais você trabalhar nessas. Era a minha pergunta. Trabalhar numa equipa muito considerada gigante, né, no Brasil, já nem é grande, é gigante, até pela torcida, pelos títulos. Qual é a diferença? É a pressão. No Brasil há sempre aquela dificuldade em treinar as equipas, porque a pressão se tens 3 resultados negativos seguidos, basicamente és despedido, não é? Existe uma pressão que vem de fora, não é? Que vem de fora para o clube e tem este defeito, esta natureza. Mas no Corinthians, então, ainda é mais complicado. É mais complicado, né? É um clube que você praticamente não pode ir na rua. A gente começa a não sair quando você está trabalhando, mas você tem que abastecer. Você tem que pegar um lanche que você pede no iFood, entendeu? E aí tá o cara todo de torcedor do Corinthians, tem que jogar fulano. Aí você para abastecer, o cara, não, tem que ser ciclano, entendeu? É uma loucura, né? E eu tive um feito, né, que eu não esqueço nunca, foi uma semifinal de Copa do Brasil, aí sim, em 2018, né, um ano depois do Santos. Era exatamente isso. Que a gente jogou Corinthians e Flamengo, você imagina, né? Eu tão as jovem... As maiores torcidas, jogando não é? As duas maiores torcidas. E você como treinador no meio daquele jogo, né? Um Maracanã lotado, onde a gente empata, e depois a gente vence na nossa arena por 2-1, onde a gente consegue ir à final da Copa do Brasil. Isso foi um feito, ir à final da Copa, para quem nos vai ouvir, mas no Brasil, por exemplo, a Copa brasileira tem um grande prestígio e até dá mais receita ao clube do que o campeonato em si. E tu como é que vês este jogo? Este jogo em que realmente vocês ganham 2-1, marcou o Danilo e marcou o Pedrinho, né? Marcou o Pedrinho depois do gol da vitória. Quais são as recordações que tens desse jogo, com o estádio obviamente lotado à altura? E o que é que mudou no jogo? O que é que achas que fizeste, que alteraste no jogo para conseguir a vitória, face ao desenrolar do jogo? Recordo que o jogo estava 1-0 para o Corinthians, depois o Flamengo acaba por marcar o golo do empate, e depois houve ali alguma mudança que te marcasse, disseste, isto foi uma substituição bem feita, foi uma alteração que correu na perfeição? Também, assim, o gol do Flamengo acabou sendo um gol contra nosso. Sim, né? Foi o Henrique do nosso que marcou. Zagueiro do Henrique, acabou a bola batendo nele e entrando, uma fatalidade, mas a gente jogando em casa lá era muito forte, né? O time não se abate, está acostumado, né? com a pressão, está acostumado com a torcida empurra a todo momento. Ontem teve um jogo aqui, né? Passou na televisão, foi Corinthians e Bahia pelo Campeonato Brasileiro, a volta da torcida depois da pandemia, né? Então, assim, um estádio lotado, onde a gente sabia que a gente ia pressionar, mesmo o Flamengo tendo um elenco e um time melhor. Por quê? Porque o Corinthians tinha desfeito de alguns jogadores esse ano, sabe? O Carille saiu, teve uma proposta para a Arábia, que era o treinador, e alguns jogadores também foram vendidos depois do título do Paulista. E aí meio que deu uma desmanchada no time. Então, assim, o Flamengo era muito favorito. E o que você falou, eu acho que quem mudou o jogo também foi o Pedrinho, né? O Pedrinho, que teve passagem no Benfica, menino fantástico, que entrou no jogo e desequilibrou, fez um grande jogo também, que nos ajudou bastante com um belo gol. Sim, e o Pedrinho, eu tive a oportunidade de o ver na Copinha de São Paulo, e depois via-se logo que ia ser um jogador diferenciado e realmente o é. Deixa-me fazer aqui uma pergunta em termos técnicos. Agora existe a possibilidade destas 5 substituições no futebol. Qual é a tua opinião? Isto dá mais capacidade ao treinador de mudar o jogo, de refrescar, obviamente, quem está em campo? Quais são as vantagens desta alteração para as 5 substituições? Olha, eu sou a favor,
né? Eu já vi amigos falando que são contras, eu vi esses dias na televisão alguém falando, não, mas fez a substituição, desorganizou muito. Ah, o time que tem mais capacidade financeira vai ter mais qualidade nas mudanças, vai. Mas você que está também com um time com condição inferior a esse time, você vai ter que ter caras mais frescos, como você falou, para poder correr atrás desses caras. Então, assim, eu sou a favor, sim. Eu espero que fique, mesmo pós-pandemia. Eu acho que você tem mais motivação no seu elenco, os jogadores que estão no banco sabendo que tem mais chances de entrar. Então, assim, isso aumenta a competitividade do seu dia a dia, do seu treino, isso é importante, você ter jogadores motivados, porque eu acredito que essa competição interna não é briga, essa competição interna aumenta o potencial dos seus jogadores que estão jogando naquele momento, porque, por exemplo, você é um grande jogador, você olha para o banco, você tem um menino, né, que está subindo da base, não porque ele seja jovem, ele não pode jogar, né? O Rodrigo foi titular comigo com 16 anos na Libertadores, no Botafogo, Matheus Fernandes, 16 anos. Mas um menino que ainda não está pronto, o jogador sabe disso, é diferente. Agora você olha que se tem um menino que está na sua altura, né, que vai entrar e vai corresponder, você corre mais, isso te motiva mais. Então, assim, você sabendo que tem essas 5 substituições, automaticamente você gera uma competitividade interna muito boa. Muito boa. Deixa-me fazer-te aqui uma pergunta que ao bocado passámos ligeiramente por aí, que é, existe uma grande dificuldade de treinar no Brasil, até pela pressão. Mas qual é a maior dificuldade? Porque nós vemos também, existem técnicos portugueses que foram para aí e tiveram sucesso, caso do Abel e Jorge Jesus, mas outros não tiveram sucesso e rapidamente foram demitidos. Qual é a grande dificuldade de treinar no Brasil? Resultado imediato. Essa é a grande verdade. Se você chega e você não tem um resultado imediato, o trabalho é interrompido. Eu lembro que quando eu cheguei no esporte, eu perdi o primeiro jogo e depois eu ganhei, acho que 3, 4 jogos. Eu depois tive uma sequência negativa. Acho que eu fiquei 5 jogos sem vencer. Se isso fosse ao contrário, se eu tivesse esses 5 jogos sem vitória antes da minha arrancada, eu seria demitido. Essa é a grande verdade. Então, assim, você tem que chegar, como eu te falei, né, que foram 9 jogos em 30 dias. Nesses 9 jogos, você tem que ganhar mais do que perder ou empatar, porque senão você é demitido, então não dá tempo de você mostrar o seu trabalho. Né? Essa é a grande dificuldade daqui. E como é que tu viste esta passagem ou seja, o que é que achas que Jorge Jesus e o Abel, agora no Palmeiras, têm trazido ao futebol brasileiro de diferente, por exemplo? Olha, estilos diferentes, né? Sim, claramente. Apesar dos dois estarem dos 3 maiores elencos do futebol brasileiro, mas que todos os dois têm méritos, não só por vencer, né? Pelas as suas estratégias bem claras, né? O Abel com uma transição muito forte, né? Com jogadores de velocidade, com muita qualidade. O elenco do Palmeiras é um dos 3 mais caros aqui do futebol brasileiro. O Flamengo nem se fala. É o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Mineiro atualmente. O Atlético Mineiro. O Flamengo nem se fala pelo poder de decisão, mas não é só o poder de decisão. A gente viu um trabalho do Jesus, sabe? Um trabalho muito bom. Eu tenho amigos no Flamengo, né, de comissão técnica, que elogiaram demais o trabalho dele também, no seu dia a dia, na sua conduta. Então, assim, é muito bom que você tenha esse intercâmbio, sabe? Eu desde muito cedo eu morei em outros países e a gente sempre aprende com essa cultura, com essa troca, né, de informações, de profissionais que chegam, né? Mas é como você falou, não vão ser todos os profissionais que vão ter sucesso, porque também não vão ser todos os profissionais que vão pegar grandes elencos. Então, quando você não tem, fica mais difícil, né? Claro. De você conseguir o resultado. Mas os dois, com certeza, agregaram bastante para a gente. Atualmente, ia referir isso, há poucos treinadores brasileiros cá em Portugal, isto também por causa das regras da UEFA, é preciso algumas licenças especiais para treinar cá. Tu foste jogador, agora és treinador. Sendo ex-jogador, o que é que isso te traz de vantagem em relação, por exemplo, a alguns técnicos que até ganharam bastantes títulos, nunca foram jogadores? O que é que achas que aporta à qualidade de um treinador o facto de ter sido ex-jogador? Olha, essa é uma grande guerra, né? Que hoje uma grande futebol, guerra. Não só no futebol, no mundo. Se o João gosta do azul e eu gosto do amarelo, nós somos inimigos, né, João? Mas eu acredito que a gente tem que respeitar a diversidade. E eu acredito que não é porque eu fui um operário da bola, lógico, eu não fui um grande jogador, mas eu fui um operário da bola, não é porque eu fui jogador que eu não preciso estudar.
entendeu? Eu acho que esse é o grande problema. E não é o cara também que é só teórico, ele não tem que ter a prática. Eu como treinador, eu acreditei nessa junção. Então, no momento que eu parei de jogar, com 26 anos, eu entrei na faculdade de Educação Física, onde eu sou formado. Então, eu fui procurar tudo que tinha de estudo relacionado ao futebol para me dar um alicerce maior quando eu viesse a me tornar treinador. Eu acho que a diferença de quem foi um ex-jogador e quem foi acadêmico, um cara teórico, eu acho que é o vestiário. Porque A liderança no balneário é diferente? Total. Assim, eu acredito em 5 pilares para o sucesso do treinador, tá? Isso é meu, isso não está em nenhum livro. Que são, primeiro, a liderança. Você tem que ser um líder, não tem jeito. Você tem que ter gestão, né? Uma coisa que eu me orgulho nesses mais de 200 jogos que eu tenho, não ter tido problema de gestão em nenhum clube que eu passei, com jogadores até mais velhos do que eu e salários maiores. Comunicação, que eu acho muito importante, João, porque não adianta eu e você, nós fazemos o mesmo curso da UEFA. E como você vai transmitir isso para os seus jogadores? Você tem a linguagem deles? Você consegue persuadir esses jogadores? Eu acho que a comunicação é muito importante. E aí vem para mim o que é um dos principais, que é a percepção. Você é scout, você sabe, a gente está vendo um jogo. Você, de repente, vai gostar de um jogador e eu vou gostar de outro totalmente diferente. A gente está vendo uma leitura de um jogo que você vai enfrentar, eu vou ver qualidades coletivas naquele time que, de repente, você não vai ver. Ou você vai ver muito mais coisas que eu não vou ver. As percepções, isso também não encontro nos livros. E a outra é o controle emocional. O que é o controle emocional nesses 5 pilares que eu falo? Você ganhou um jogo, como a gente ganhou de um Flamengo numa semifinal, que era o favorito. Como você chega no outro dia no clube? Você chega nas pontas dos pés, diminui a sua intensidade de treino, dá folga para os seus atletas porque você já ganhou um jogo? Não, você tem que manter o controle. E se você perde uma final de Copa do Brasil, como eu perdi, como é que você chega no outro dia de cabeça baixa, não querendo dar treino porque está triste, bota seu auxiliar? Não, você tem que chegar da mesma maneira. Então, esse equilíbrio no controle emocional é muito importante dentro dessas percepções todas, tá? Isso eu estou partindo, lógico, de um pressuposto que todos os treinadores têm a mesma parte teórica, por exemplo, a mesma licença pró que a gente tem aqui no Brasil, né? Como tem aí da UEFA. E aí esses 5 pilares, para mim, que vão fazer a diferença na carreira de um treinador. Uma questão que eu sempre quis fazer a um treinador consagrado e como tu e com muita experiência já em grandes clubes, que é, em termos de treino, o que é mais fácil treinar para a equipa controlar? O espaço ou a bola? O espaço ou a bola? Olha só, a bola, né? O espaço tem jogadores que têm dificuldade ainda de entender o momento de jogar sem a bola. João, vou te fazer uma pergunta, você vai saber me responder. Se a gente pega meninos, tá? Meninos de 7, 8 anos, você joga uma bola. Eles correm para trás da bola ou eles procuram espaço? Atrás da bola, claro. Vai tudo atrás da bola. Então, assim, nós temos isso já desde pequeno, né? De querer a bola. Mas esse é o grande segredo hoje. Você jogar sem a bola, você dá 2, 3 opções de passe. É uma coisa que a gente treina bastante. Eu acho muito importante a situação de saber jogar sem a bola. Em termos de formação e do Brasil, obviamente tem saído bons jogadores do Brasil, mas eu acho que é uma opinião pessoal, acho que tem decaído um bocadinho a qualidade às vezes do jogador brasileiro, e eu acho que isso deve-se muito, e gostava da opinião de quem mora aí, quem treina aí, quem conhece, deve-se muito a, se calhar, os campos que existiam, o futebol de rua, desapareceu um bocadinho. Existe muito a academia, em que é treinado conceitos mais táticos, mais de espaço e tudo, mas eu acho que se perdeu um bocadinho daquela magia de futebol de rua. Concordas ou achas que isto é uma perspectiva só minha que estou de fora? Não, concordo 1000%. O meu pai conta, né, que ele jogava futebol de rua e quando ele dava um drible num colega, ele tinha que sair de uma pedra, ele tinha que depois dar um pulo de um buraco, né, e tinha que fazer um golzinho ali do outro lado. Então, assim, eu cheguei ainda a pegar o futebol de rua, sabe? Hoje você não é que você só não tenha mais o futebol de rua, você não tem ninguém na rua, entendeu? Você não interage. Os meninos hoje, eu fico preocupado com essa nova geração. Eu ficava jogando bola na rua até meia-noite, 1h da manhã. Hoje você passa na rua, não tem ninguém. Primeiro pela violência. Eu acho que essa nossa geração foi a última.
Primeiro, por violência. Aqui no Brasil tá muito violento. Segundo, você não tem mais espaço na rua pelos tantos de prédios que subiram. Você não tem espaço. E terceiro, pela internet. Entendeu? Hoje, as amizades são via WhatsApp, Instagram, Facebook, né? TikTok. As pessoas não se conectam mais. Então, assim, não só é ruim pela formação dos atletas, tá? Porque automaticamente, lógico que o futebol ficou mais tático também, sabe, João? Certo, A gente era verdade. conhecido muito, a gente não pode mentir, o futebol brasileiro foi conhecido muito pelos valores individuais. Né? Muito se fala, mas ganhou a Copa do Mundo, tinha Garrincha, ganhou a Copa do Mundo, tinha Pelé, ganhou a Copa do Mundo, tinha Romário, ganhou a Copa do Mundo, tinha Ronaldo. Lógico que tinham valores individuais, mas você pega uma Copa de 70 e você assiste todos os jogos, você vê um Zagallo fazendo um jogo extremamente moderno já para sua época. É muito difícil você chegar e falar igual na rua, dar a bola que o menino resolve, se você não tem uma organização. Né? Só que a gente ficou conhecido, sim, pelos valores individuais, que tivemos muito. Hoje nós temos o Neymar, né? Como vocês têm o Cristiano, que são jogadores acima da média, mas eu concordo sim que isso pode estar dificultando um pouco, principalmente o drible, né? Eu sou o maior fã do drible possível do futebol, porque você quebra as linhas, você quebra qualquer tipo de marcação, as dobras de marcação, quando você tem um menino que dribla, que sai para um lado e vai para o outro, e hoje isso é difícil, né? Não só no futebol brasileiro, tá difícil no futebol mundial. E eu sou um treinador que eu estimulo isso. Muitas pessoas falam, porra, os treinadores estão limitando com as organizações táticas o potencial dos jogadores. Eu, pelo contrário, eu tenho treinos de 1 contra 1, de 2 contra 1, e não só para os meus atacantes, não. Os meus zagueiros fazem, os meus médios fazem, onde eu estimulo o drible, eu estimulo isso, principalmente no terço final. Lógico, você não vai dar uma caneta, um balão dentro da sua área. Claro, claramente. Né? Mas agora no terço final, né, eu aprendi isso com... Meu pai falava, que o Zagallo falava, a grande proteção de um atacante é a área, entra na área, tenta uma caneta assim, tenta um drible. Né? O futebol vai estar sempre dependendo disso. A gente tem que dar organização e subsídio para os seus jogadores, mas a gente nunca pode tirar deles a qualidade e o valor individual, principalmente, que vão resolver os jogos. Né? Claro. Um dos momentos mais importantes agora do futebol atual, não sei se concordas comigo, é a reação à perda da bola. A forma como as equipas reagem à perda da bola, quando o adversário entra em transição. Isso tem sido é um dos aspectos que eu noto, e quando vejo alguns jogos, por exemplo, do Brasileirão, noto diferenças de tendências das equipas. Há equipas com uma grande capacidade já e intensidade à reação à perda, e outras com menor intensidade de reação à perda, e isso depois nota-se, por exemplo, nos golos sofridos. Como é que tu treinas isso da reação à perda? Porque às vezes é muito também o espírito do jogador, a sua capacidade de garra, de intensidade. Como é que se consegue treinar bem uma reação à perda? Eu acho que primeiro é característica do jogador. Se você tem um 9 de mais mobilidade e força, ele vai pressionar pós-perda muito melhor do que um 9 de área. Entendeu? Aquele cara de 1,90 m e pouco, pesadão, que é o cara de uma bola. Entendeu? Agora, se você joga com um cara que é, por exemplo, o Gabriel Barbosa, que ele era um externo hoje que joga de 9. Entendeu? Facilita muito a vida do treinador. Eu acho que o grande diferencial isso é a característica dos seus jogadores. Você pode fazer pós-perda com todo tipo de jogador? Pode. Mas eu acho que esses jogadores com essa característica de mais força, velocidade e mobilidade saem na frente daqueles que têm menos. Sem dúvida, concordo perfeitamente. Quando estás a escolher, agora aqui entrando um bocadinho aqui na fase de observação, e já vou perguntar aqui sobre o teu futuro também, mas quando estás a escolher jogadores para a tua equipa, da forma como obviamente gostas dos jogadores para cada posição, qual é algum elemento, alguma característica muito específica que procuras em todos, linearmente, ou tens algum processo definido? Como é que foi estas passagens, por exemplo, no Corinthians, na Chape, no Sport? Tinhas uma ligação com o scouting direta? Ou eles apresentavam-te só os jogadores e tu escolhias? Ou eras tu que indicavas os jogadores? Gostava de saber essa forma de trabalhar, é sempre interessante. Sim, eu fui um felizardo no futebol, que eu fiquei 10 anos de auxiliar no Botafogo, mas eu cheguei lá como preparador físico em 2009. Em 2010 eu me tornei, eu era scout também. Eu entrei para a parte tática em 2009, quando tinha os jogos do Botafogo. Eu ia por conta própria, papel e caneta, e fazia os scouts dos jogos. E com isso eu conheci um amigo, o Ricardo Braga,
que tinha um programa para a época de computador que fazia scout. Era uma coisa assim, 2009, que é como se fosse uma nova invenção, assim. E aí eu comecei a fazer nos jogos, já que eu não trabalhava, porque eu era o quarto preparador físico, e fui chegando perto mais próximo do meu treinador, e ele começou a gostar. Pô, a gente está atacando muito por esse lado nem tanto, olha quantos cruzamentos a gente sofreu aqui, olha quantas perdas de bola nesse setor. E o treinador começou a gostar, sabe? Era o Ney Franco. Uhum. E aí o Ney Franco um dia me fez o convite: pô, Jair, tu não quer ser meu auxiliar? O clube não tem auxiliar. Aí eu passei a ser o auxiliar da casa, onde eu dava os treinos também, mas eu era o responsável em viajar e ver os adversários. Isso para mim foi muito bom, porque eu fiquei praticamente 3, 4 anos como um observador, porque eu conheci muitos atletas, sabe, em loco. Porque é diferente você ver o jogo na televisão e é diferente você ver o jogo em loco. E como é muito diferente você trabalhar com esses atletas, né? Então, assim, quando a gente trabalha nesses treinos analíticos de finalização, você consegue ver a qualidade realmente desses jogadores. Então, assim, eu conheci muitos atletas. E isso me facilitou muito quando eu virei treinador, porque eu já conhecia, eu tinha um banco de dados de jogadores muito grande e eu assistia muitos jogos em loco, entendeu? Então, assim, aqui no Brasil é difícil você falar, já me dá três características, tá bom? Força, velocidade e técnica. Então, assim, é quase um videogame você montar esse cara, né? Por muitas vezes a gente quer jogadores assim, mas por muitas vezes fala, tem um jogador que está no time tal, ele é muito técnico, mas não tem muita força. Puta, não sei se vai ajudar. Aí vai depender do clube que você tá. Se você tá num clube jogando da maneira que o Abel joga, que é a transição força, praticamente um cara muito técnico não vai conseguir jogar nesse modelo de jogo. Já diferente do Flamengo, onde o Gerson já não é um jogador de tanta mobilidade e velocidade, né, que quer estar na seleção hoje. E foi para o Marcelo, mas no time do Flamengo dá para ele jogar, porque é um time que fica com a bola o jogo todo. Você está entendendo? Um jogador que serve para um elenco, que joga de uma maneira, já de repente não serve para um outro que joga numa transição. Eu acho assim, eu não posso estar pré-determinado com um tipo de jogador sem saber o clube que eu estou indo, porque isso vai mudar de acordo com o clube, que essa é a grande verdade. Jair, futuro, projetos para o futuro. Eu vou-te fazer aqui uma pergunta, e desculpa pela mesma, mas tenho que a fazer. Gostarias de treinar um clube português, por exemplo, no futuro próximo? Uhum. A gente tive um amigo que está indo agora aí, né, o Argel, está indo para um time aí da Série C de Portugal. Acho que é um sonho nosso, né, cara? Eu tenho um sonho grande, assim, de sair do Brasil como treinador. Eu tive essas oportunidades como jogador, né? Eu joguei na França, na Grécia, enfim, no Gabão também, fiquei 2 anos na África. E eu tenho essa vontade como treinador de trabalhar fora do meu país, né? Acho que é um sonho, é um desejo que eu tenho, né? Lógico que eu tenho essa vontade. A gente sabe que a licença dificulta um pouco, né? Que a gente não tem a mesma equiparação, né? Que são dadas para os treinadores que vêm para cá, mas a CBF vem lutando bastante para isso, e acho que hoje você tendo 5 anos de Série A, que é a licença Pro aqui do Brasil, você já está a trabalhar na Europa também. Acho que isso foi uma coisa importante, acho que já é um ganho. O Abel conseguiu ganhar, né, a licença da UEFA aí quando foi trabalhar agora na Suíça. Enfim, é um sonho que eu espero um dia se concretizar. E o que é que achas que podias trazer assim um bocadinho de diferença, por exemplo, quando viesse treinar cá? O que é que podias aportar em termos de diferença de um treinador português para o clube? Ou seja, o que é que podias trazer? A tua experiência enquanto, e é grande, Libertadores, Copa do Brasil, obviamente, e também foste jogador, o que é que podias trazer assim um pouco de diferente? Olha, quando eu virei treinador, em 2016, as pessoas me perguntavam se eu estava pronto. Na minha primeira coletiva, um repórter perguntou: você está pronto? Eu falei: não. Aí todo mundo me olhou assim, assustado, falou: pô, o que esse cara está fazendo aí se ele não está pronto? Falei: gente, a pessoa que está pronta, ela vai estagnar. Você falou isso no início da conversa. Não é porque, vamos supor, o cara ganhou tudo, fez uma grande carreira em grandes clubes, ele não vai mais estudar. Ontem eu tive uma reunião com a minha comissão, onde a gente já estava montando treinos novos. A gente tem que estar sempre se reinventando, a gente tem que estar sempre vendo tendências, a gente tem que estar sempre acompanhando o futebol. A gente, em qualquer profissão na sua vida, se você não buscar evoluir, você vai estagnar e vão te passar. Onde eu quero chegar? Me perguntaram: Jair, mas você está chegando como treinador
porque os treinadores experientes estão ultrapassados? Não. Não são todos os treinadores experientes que estão ultrapassados, não são todos os treinadores jovens que estão prontos. E agora entrar aqui no Brasil, é o momento dos treinadores estrangeiros, os jovens e os experientes não servem mais. E também não são todos os treinadores estrangeiros que são bons. Como não são todos os brasileiros tão jovens quanto tão experientes, né? Eu acho que tem bons jovens treinadores, tem bons treinadores experientes e tem bons treinadores estrangeiros. Então, assim, eu acho que essa é a grande diferença, aqueles 5 pilares que eu te falei. Eu acho que o que eu posso fazer de diferença é o que eu tenho de diferença de qualquer um. Não é por onde nasceu, pela sua idade, que você vai ser melhor ou pior que alguém, sabe? Então é difícil fazer um comparativo, porque português não. Eu acho que eu posso ser diferente nas minhas percepções, na minha liderança, na minha gestão. Enfim, como posso ser pior que treinadores do mundo todo, como brasileiros também, como posso ser melhor, sabe? Eu acho que isso indifere de raça, de nacionalidade e principalmente de idade, né? Eu tenho amigos meus de 70, 75 anos que falam e mexem em tecnologia que nem eu, editam vídeos, usam WhatsApp, usam e-mail, tem redes sociais. Então, assim, não é porque a idade e aonde você nasceu que vai definir quem você é. Sem dúvida, uma grande resposta, porque é uma pergunta que às vezes se faz muito cá em Portugal, em termos de treinadores estrangeiros, o que é que poderá trazer diferente, e acho que é muito pela natureza do treinador enquanto técnico, ou seja, pela sua filosofia de liderança, o seu método de treino, e não pela nacionalidade, ou nem mesmo até às vezes pela experiência, é mesmo pelo momento atual, porque os técnicos vão evoluindo, conforme disseste, e bem. E portanto eu ia-te perguntar, para encadear na tua resposta, onde é que foste beber mais inspiração em termos de técnicos? Ou seja, qual foi o técnico que te marcou mais? Se é que consegues dizer só um. Olha, não, assim, então, essa é uma pergunta que me fazem bastante. Só tenho uma grande referência como treinador. E se eu me espelho em alguém. Assim, eu me tornei treinador por amar a parte tática, estratégia, leitura de jogo. Desde muito jovem, eu estava vendo um vídeo meu com 15 ou 16 anos, me perguntaram como é que eram minhas características. Eu falei, não, que eu sou um jogador moderno, eu posso jogar como 9, mas também pelos lados do campo, com mobilidade e tal. Eu morri de rir, depois eu nem lembrava desse vídeo. Então, assim, e eu quanto jogador, operário que eu fui, isso tem que deixar claro, que as pessoas vão focar, porque é esse jogador que eu nunca vi, um operário da bola que eu fui, eu sempre já tive isso comigo, sabe, João? De gestão. Tinha um treinador que tinha uma conduta e eu pensava, eu não falava, mas eu ficava, putz, quando eu for treinador, isso eu não vou fazer. Aí tinha uma coisa que ele fazia que eu falei, porra, gostei. Estou falando isso eu com 15, 16 anos, sabe? 14. Então, assim, Jair, desde muito pensaste jovem. que ias ser treinador? Logo aos 15, 16 anos, pensavas que ias ser treinador no final da tua carreira? Tinhas essa certeza? Não tinha certeza. Não tinha certeza, mas era uma coisa que me seduzia, sabe? Okay. O jogo mais do que a profissão. Sabe aquela coisa que você tem uma referência, pô, eu quero ser o Cristiano Ronaldo, pô, eu quero ser o Ronaldinho Gaúcho, que os jovens tinham, né? Que eu tinha com o Romário e com o Ronaldo, né? Que eram atacantes, eu fui atacante, então eram os caras que eu me inspirava. Lógico que meu pai é meu grande ídolo, mas que esses caras que eu vi jogar, eu tinha esse sonho de ser esses caras, mas eu não tinha aquele treinador que eu queria ser, eu não queria ser o Mourinho, assim, que é um cara que eu admiro também, que é um treinador que fez grande história, mas assim, eu tenho como a maior referência o Zagallo, que é um cara que ganhou tudo como jogador e como treinador. Esse é o cara, mas eu estaria mentindo se eu falasse para você, pô, eu me tornei treinador por causa do Zagallo, mas é o cara que eu mais admiro hoje, assim, como treinador, por tudo que ele conseguiu fazer. Mas eu acho que mais me trouxe para essa paixão foi a parte tática, a estratégia, enfim, ler o jogo. Essa é a minha grande paixão pelo futebol. Muito bem. Jair, e agora estavas a falar de toda a paixão, a parte tática, que gostas mesmo do jogo. E qual é a equipa que te dá mais prazer ver jogar atualmente? Pode ser das competições que vês, obviamente. Ai, difícil, acho que não tem uma específica, é difícil, acho que não tem nenhuma equipe assim no mundo que vem encantando, sabe? Acho que existem boas equipes, né, aqui no futebol brasileiro, aí na Europa também, mas eu acho que assim, não tem nenhuma assim específica assim, pô, essa eu não posso perder para assistir esse jogo, sabe? Existem grandes equipes, existem grandes trabalhos, né?
não só aqui no Brasil, como Portugal, enfim, toda a Europa, mas acho que não tem nenhuma assim que está encantando o mundo, sabe? Aquela coisa de parar e falar, caramba, isso aqui é muito diferente, isso aqui tá muito bacana. Existem boas equipes, mas nenhuma, né? Eu fico triste, assim, principalmente o Barcelona, né? Foi uma equipe que sempre tiveram elencos maravilhosos. Hoje estou com muitos meninos passando essa dificuldade que está passando. A gente viu o jogo aí contra o Benfica, praticamente já 2 jogos, 2 derrotas, né? Vai ser difícil de Claro. E classificar. financeiramente é uma grande crise. Pois é, por isso é uma coisa que a gente tem que avaliar, sabe, João? Porque muito se fala assim, o treinador foi muito feliz no holandês que está lá. Ele falou, gente, eu não tenho mais o elenco que o Pepe Guardiola tinha. Não que ele seja melhor ou pior que o Pepe, mas ele não tem as mesmas condições de trabalho, entendeu? Grandes clubes que estão hoje em grandes momentos aqui no futebol brasileiro já tiveram na segunda divisão. Verdade. Então o treinador que passou lá, ele não foi bem. Pô, mas ele tinha as mesmas condições que os treinadores tiveram quando os clubes foram campeões e estiveram em grandes momentos. Eu acho que essas comparações não podem ser feitas se você não tem as mesmas condições. Se você me dá um carro para dirigir, eu faço uma volta em 3 segundos. Eu te dou um carro totalmente diferente, você faz em 16, eu sou melhor que você? Se a gente não está em condições iguais, entendeu? Claro, é preciso comparar nos mesmos termos. Jair, nós já estamos aqui aproximados do fim, mas ainda queria te perguntar uma coisa que eu há pouco esqueci-me e já percebi que é muito importante para ti, que é o teu staff, não é? Portanto, que é o teu conjunto de treinadores, adjuntos e tudo. Eu tenho para mim que é essencial reunir as pessoas certas para as posições certas, numa equipa técnica. Tu já conseguiste isso? Como é que tu conseguiste? Como é que reuniste essas pessoas? Olha, eu quando fui treinador do Sub-20, né, em 2012 pelo Botafogo, e lá eu conheci profissionais que até hoje trabalham comigo, né? Então assim, não por amizade, eu acho que caráter, conduta não tem preço, isso aí é inegociável. Não adianta você ter um bom profissional também que não tenha caráter, que não seja um cara do bem. Eu acredito muito nisso, porque o futebol é uma sinergia, entendeu? Se você tem um ambiente ruim com pessoas que não são do bem, as coisas dificilmente vão acontecer, sabe? Eu acredito que para tudo isso que a gente falou aqui de tática, estratégia, característica, sistema, se você não tiver um ambiente leve, um ambiente com pessoas honestas, sinceras, isso não vai acontecer. Mas é também automaticamente o cara não pode ser só meu amigo, né? Que são, nesse caso, eles não são bons profissionais, mas que também são boas pessoas. Todos eles formados em educação física, todos eles professores, e eu acredito muito nisso, que a gente tem que ser essa junção de bons profissionais, mas também de pessoas do bem e de caráter, que é muito importante. Sem dúvida. E mesmo no balneário, não é? Lidar com é preciso os jogadores terem os egos no ponto certo, é muito difícil no balneário, é preciso essa liderança que falaste dos 5 pilares e também reunir os jogadores também com este carácter importante, porque é muito difícil gerir um balneário com tantos egos. Exatamente. Eu acho que um dos grandes dificultadores do treinador hoje é a gestão, né? Porque a gente parte que hoje a globalização está aí para todo mundo, né? Se a gente acabar nossa conversa aqui, a gente ligar o computador, se der um Google, botar organização ofensiva, você vai ver diversas coisas sobre organização, treinos bacanas, enfim. Agora, o problema é aquilo, como você vai aplicar, no momento que vai aplicar, né? Como você vai vender essa ideia, por isso tu vê que tudo que eu estou falando vai entrando naqueles 5 pilares, né? Então, acho que esse é o grande segredo para o treinador. Não é o que é o certo, tá, João? É o que eu acredito. E esses 5 pilares são meus. Lógico que existem mais pilares, mas eu tive um ano sabático em 2019, com o nascimento da minha filha, que eu tirei um ano para não trabalhar. E nesse ano que eu curti minha filha, eu também estudei muito, né? Fiquei pensando muito, lendo muito, enfim, e acabei, dentro de tudo que eu vi, botando esses 5 pilares. Pode ser que a gente converse o ano que vem, eu tenha mais um aí, para a gente estar implementando. Exatamente. Projetos agora futuros, tens assim algum convite? Como é que tem surgido aqui mesmo para nós terminarmos, para saber como é que podemos acompanhar a tua carreira? Assim, a carreira do treinador não é do treinador para com o clube, né? É diferente, é com o clube para o treinador, né? Eu tinha esse sonho de trabalhar na Chapecoense por causa do acidente, que eu perdi um amigo que eu fui auxiliar dele, que era o Caio Júnior, que estava no avião, né? Então, assim, ontem eu tive uma sondagem de um clube, né, com a possibilidade aqui no Brasil mesmo de iniciar
o ano que vem trabalhando. Enfim, a gente conversou, a conversa foi bem bacana, tem chance de acontecer, mas a gente sabe que as coisas são muito rápidas, muito dinâmicas no futebol, né? As coisas só Basta uma chamada, não é? De um clube, de repente, um mau resultado. Sim, sim. Não é? Exatamente. Isso pode acontecer, né? Por mais que não é legal você pegar no final de campeonato, mas é como eu falei, quando eu saí do Santos, eu estava um mês em casa, tocou o telefone, o Corinthians. Eu falei, cara, eu acabei de sair do Santos, eu preciso descansar. Aí o Andrés, que é o presidente do Corinthians, ele falou assim, então tá bom, faz o seguinte, estou te mandando a passagem, vem só jantar comigo. Chegando lá no jantar, ele falou, cara, você já imaginou você dar não para um Corinthians? É muito difícil, entendeu? Você dar não para um Sport, para um Benfica, para um Porto, entendeu? Para grandes clubes, por mais que eles não estejam no seu melhor momento, são clubes que marcam a tua carreira, marcam o teu currículo, né? Como eu falei no início da nossa conversa, eu tenho amigos que se aposentaram e não tiveram oportunidade de trabalhar no Corinthians, onde eu já tive e ainda fui treinador mais jovem a trabalhar na equipe profissional. Então, assim, são momentos que a gente fica em dúvida se vai ou não vai, mas que eu acho que a vida é feita de grandes desafios. Eu acho que a gente não alcança... Quando eu fui efetivado em 2016, o Botafogo estava na zona de abaixamento vindo da Série B. Quando eu assumi, você olha as notícias, pô, agora já caiu, pô, um treinador inexperiente, já era, vai ser rebaixado e tal. E a gente foi para uma Libertadores. Então, assim, são coisas que você acha que tem chance muito grande de dar errado, mas que com bom trabalho, com boa sinergia, como eu falei, as coisas acontecem. Eu acredito muito no trabalho, né? A gente vai errar, vai acertar, como eu falei, nem sempre vão ser best-sellers, mas a gente vai estar sempre ali se entregando e dando o máximo, que é o que a gente faz, que é a nossa paixão. Jair, vamos torcer que rapidamente, obviamente, voltes a treinar, seja qual for o clube. Gostaria muito de te ver a treinar cá em Portugal e mesmo treinar no Brasil vamos acompanhar e depois marcamos já aqui outra conversa, até para ver na sequência do teu trabalho, falarmos um bocadinho sobre ele, se for possível, obviamente, se o clube deixar, falar um bocadinho sobre ele, dar a conhecer mais também por dentro do futebol, porque eu acho que é importante, e é mesmo a última pergunta, que eu tenho a sensação que, por vezes, às vezes o futebol é muito fechado e há coisas simples, como falar de futebol, como nós falamos hoje, questões que eu acho que os treinadores, os jogadores, alguns dirigentes, menos os dirigentes, mais os jogadores, os intervenientes diretos, devíamos falar mais de futebol e não de coisas extra futebol e falar mais dos sistemas, das táticas, das novas tendências de treino, das novas tendências de jogo, porque isto também vamos educando os torcedores, os adeptos, para terem uma percepção também diferente do futebol. Não, concordo. Você falou no início da nossa conversa. Acho que é legal a gente não só falar de futebol, a gente conhecer a pessoa, né? De repente você vai um dia dirigir o seu clube e acho que você foi muito bem em abordar todos esses detalhes, né? Tenho certeza que quem escutar o nosso podcast vai me conhecer de verdade, na minha essência, né? Porque eu sou um cara muito transparente e verdadeiro. E assim, é aquilo que eu falei. Não adianta você vir aqui e falar coisas que não existem, que você não faz, entendeu? Quando você tiver a oportunidade, você não fazer. Então, por isso eu sou extremamente mutável, por isso eu boto sempre na prioridade o meu clube, nunca o eu, sabe? Sempre o clube e os torcedores, né? Acho que os torcedores, se nós estamos aqui falando de futebol, gravando um podcast, é porque existem torcedores, existem pessoas que amam futebol. Eu acho que a gente tem essa obrigação de passar um pouquinho da nossa vivência para eles. Com certeza tem jovens treinadores, né, que vão estar escutando a gente, vão falar, porra, o que esse menino fez para trabalhar em Corinthians, Santos, Botafogo, Sport, o que ele fez para trabalhar em tantos clubes grandes? Deixa eu escutar ele aqui. E é o que eu falo, eu não quero formar ninguém, mas com certeza a gente sempre pega uma dicasinha aqui, uma dicasinha ali, a gente converge, né, em pensamentos por vezes, que te fortalece aquilo que você acredita, outros te fazem repensar. Eu tenho treinadores, como a gente conversou, que não abrem mão do seu sistema, que só jogam em um sistema, e eu sou inimigo deles por isso, por eu ser um treinador mutável? Não, eu só penso diferente deles. Então, assim, eu acho que esse é o grande segredo, que existem diversas maneiras de vencer no futebol, e basta você acreditar naquela que você acha que é a melhor, e ter, lógico, né, essa capacidade de conseguir botar em prática. Não podíamos acabar com a melhor frase que essa tua, porque há diversas opiniões sobre a maneira como ganhar, mas é como tu dizes, há diversas formas de ganhar no futebol, cada um tem a sua ideia, tem que ser competente no trabalho dessa mesma ideia. Jair, foi um prazer enorme conversar contigo sobre futebol, sobre a tua experiência, sobre a tua carreira
que já teve momentos de grande sucesso e prémios e és um treinador jovem e, portanto, gostaria depois de conversar contigo novamente numa nova oportunidade e agradecer-te mais uma vez a tua presença e a tua disponibilidade para estar aqui a conversar comigo. João, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar falando dessa nossa paixão, que é uma paixão mundial, né? Que a gente fala que é uma paixão nacional, mas o futebol é uma paixão mundial. Agradeço pela oportunidade e pode ficar. Vai ser um prazer, na verdade, em outra oportunidade a gente está conversando, tá bom? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigado, Jair. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!